Olá, povo de Deus, estamos juntos, mais essa edição do quadro Ore para a Cruz. O amor venceu. Hoje damos a continuidade dos frutos do Espírito. Hoje vamos falar sobre fidelidade. Se conta em Salmo 89, versículo 1, que nos diz o seguinte: Cantarei para sempre as tuas misericórdias. O Senhor, os meus lábios proclamarão as tuas gerações e a tua fidelidade. Deus fala hoje sobre fidelidade. Fidelidade é ser uma pessoa de confiança e não volta atrás. Com sua palavra, Deus te ajuda a ser fiel a Ele e aos outros. Fidelidade. Temos que ser fiel ao Senhor. A Bíblia diz, seja fiel ao pouco, que o muito te colocarei. Nós estamos sendo fiel ao Senhor. Porque a fidelidade não é quando você tem, é quando você não tem. Você espera o proveito de Deus. Né? Tem gente que, quando está com as coisas bem encaminhadas, com a boa comida em casa, ele é fiel ao Senhor. Mas quando ele não está com a sua despensa cheia, ele reclama, murmura, e não é fiel ao Senhor. Jó é um exemplo. Jó é o homem mais rico do Oriente, daquela região. Tinha fazendas, tinha empregados, tinha tudo que você podia imaginar. Mas uma certa vez o diabo, como ele é astuto, apareceu perante o Senhor. E ele falou, está vendo o Jó ali? Ele só é fiel a você porque você dá tudo para ele. E Deus ali falou assim, então tire tudo dele, só não tira a vida. O diabo ali começou a trabalhar, a primeira coisa que o diabo fez foi destruir a família. Destruiu seus 10 filhos, matou seus 10 filhos, perdeu o gado, perdeu tudo. Jó ficou na miséria. Mas ele não murmurou, ele foi fiel ao Senhor. Todos os dias ali daquela provação. E aquela mulher de Jó viu o sofrimento do marido e falou assim, amaldiçoa seu Deus se morre. Jó falou assim, tu pensa como uma louca? Eu sei que o meu Redentor vive. Nós temos que ser fiel. Não importa as circunstâncias da luta, as circunstâncias das tempestades, não importa. Seja fiel ao Senhor, independente da sua situação. Seja fiel ao Senhor, dessa sua fidelidade. Que Jó, ele foi fiel ao Senhor. Passou por provas, passou por adversidades, se coçava com caco de telha. E os amigos de Jó, que se diziam seus amigos, viu a situação de Jó. Olha, ele está passando por isso porque está em pecado. E não era nada disso. Não era pecado que Jó estava passando. Mas ele foi fiel ao Senhor. Ele teve uma fidelidade além da conta ao Senhor. Jó passou por todas as provações. Quando chegou no final, quando você lê o último capítulo de Jó, você lê um detalhe. Deus mudou a sorte de Jó, o cativeiro de Jó, porque ele orou pelos seus amigos. Ele orou para aqueles amigos que apontavam. Jó foi fiel. E nós temos que ser fiel também. Como Cristo foi fiel à igreja. Como Cristo foi fiel a cada um de nós. Se entregou na cruz do Calvário. Por mim e por você. Cristo foi fiel em tudo.
passou o que passou. Passou a pior morte daquela época, a morte de cruz. A cruz ali era um símbolo de maldição. A cruz ali era para ser um exemplo que estivesse pregado na cruz, um exemplo de bandido, malfeitor. E Jesus foi por mim, por você. Aquela morte era por mim, por você. Estava ali naquele madeiro. Nunca se esqueça, temos que ser fiel ao Senhor. Seja fiel a Deus. Em todo o tempo. Não importe a circunstância. Seja fiel a Deus. Porque não é só ser fiel, como eu falei ontem, sobre o dízimo, sobre as ofertas, sobre estar na igreja todo dia, não. Ser fiel ao Senhor, independente que você esteja na igreja, seja fiel no dízimo, nas ofertas, que você quer que seja. Seja fiel no coração ao Senhor. Como o salmista Davi fala, proclamarei as tuas, proclamarei a todas as nações a tua fidelidade. Temos que ser fiel ao Senhor. Mesmo que o barco esteja com tempestades, como aquele barco que Jesus estava com o discípulo, que veio uma forte tempestade, e Jesus estava dormindo lá, e todos aqueles discípulos falaram, mestre, socorre, estão perecendo. E Jesus se levantou ali, acalmou o vento, a tempestade, e Jesus falou, homens de pouca fé. Tenha fé, tenha essa fidelidade ao Senhor, porque o mais Ele fará por você, nas suas lutas, das suas adversidades. Seja fiel ao Senhor. Diga como Samuel, eis-me aqui, Senhor. Temos que ser fiel em tudo. Você nunca coloca a mão no fogo por alguém, não. A sua mão pode queimar. Porque alguém que você está colocando no fogo por alguém é imperfeito, é pecador, é murmurador. Agora, coloca a mão no fogo por aquele que te amou primeiro, Jesus. Esse foi perfeito em tudo e morreu na cruz. E ao terceiro dia, ele ressuscitou-se com poder e grande glória. Que Deus nos abençoe ricamente com essa palavra de fé, essa palavra de esperança ao seu coração. Amém? E hoje, ontem, esses dias, acho que foi hoje ou foi ontem, vamos falar um pouquinho aqui sobre os acontecimentos da nossa cidade. A quase ex-deputada Graciela Monsanto, em uma entrevista, direcionou sérias críticas ao prefeito de Parnaíba, Francisco Emanuel. Destacou que não quer a cassação, mas a prisão do gestor. A acusação foi bem clara e direta. Gracinha afirma que o executivo de Parnaíba de corrupção. A parlamentar afirmou que não enviará nenhum centavo para a gestão corrupta e que mandará emendas carimbadas para evitar desvios. A deputada do Partido Progressista disse não ter rompido com Francisco Emanuel e que o distanciamento se deu em razão de traição. Que ele seja preso se não parar de roubar. Quem diria? Quem diria falando de roubo? Quem diria falando de corrupção? Mas ela se esqueceu que o Tribunal de Contas do Estado do Piauí viu um desvio de 39 milhões da gestão
Mão Santa em 2023, que as contas não bateram. Como é que ela faz uma acusação dessa, acusando o prefeito Francisco Manuel de roubo? E na gestão Mão Santa e Garcia, de 8 anos, também teve roubo, também teve desvios de verbas públicas, de verbas que foi tirado da educação, da saúde, por exemplo. E ela, essa quase ex-deputada, veio falar de roubo, de corrupção. É, como no caso dela também. Porque 8 anos, quantas verbas que a cidade não ganhou, quantas verbas que ficaram no grupo do sistema Mão Santa, Gracinha Mão Santa. Agora ela declarou na entrevista, gente, que não quer a cassação, porque o comentário da semana passada era esse, sobre impeachment, sobre a possível cassação do prefeito Francisco Emanuel. Ela quer ir preso. E vem dizer que esse distanciamento se deu em razão de traição. Traição de qual parte? Da parte dela. Traição da parte da Gracinha. Você sabe disso. Porque na gestão do pai dela, ela queria mandar o vice dele, do primeiro vice, Samarone, depois queria mandar o segundo vice, a reeleição, Beto. E também queria fazer essa palhaçada também com o prefeito Francisco Manuel. Ficamos alerta, porque nós sabemos como é que ela ganhou em 2022. Dinheiros que faltaram, dinheiro que foi desviado de recursos para a própria cidade, que foi desviado para a campanha dela. Não é assim que se faz política. Faz política com ideias construtivas, não com essa guerra fria. O prefeito está aí buscando recursos, o prefeito está aí tentando com as emendas, buscando recursos, principalmente para o piscinão, que é uma obra, um investimento que todo ano, o inverno, quando é pesado aqui em Parnaíba, aquela região ali do piscinão ali, tem as casas, fica alagada. E talvez vai ter começado a citação agora em fevereiro, e com o deputado federal Florentino Neto tentando argumentar para fazer uma obra legal ali, para ter esse pessoal não sofrer tanto com as chuvas. Alagados são, né? Agora, que a Gracinha falou de verbas, cadê as verbas dela? A verba dela foi para onde? Ela vem dizer de roubo? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, né? É isso. Esse ditado é para vocês. Que Deus os abençoe ricamente. Até a próxima, se Deus assim nos permitir.